E aqui em Romanos, capítulo 1, verso 16, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então preste atenção, que evangelho era esse que Paulo, custe o que custar, ele fazia de tudo para pregar, para anunciar. E por que ele fazia isso? O que havia de tão especial nessa mensagem que Paulo dava-se tanta importância que até enfermo ou preso, ele ficava anunciando, dava um jeito de anunciar e de pregar a palavra de Deus? O Evangelho, meus irmãos, é a mensagem de Jesus, é a mensagem de salvação do Senhor Jesus Cristo, que quando chegou ao mundo, por volta ali dos seus 30 anos, 31 anos, o Senhor começou a pregar, começou a anunciar o Evangelho. O Senhor começou a dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Essa é a mensagem a qual Paulo cita aqui quando ele fala em Romanos, que não tem vergonha do Evangelho. Não tem vergonha dessa mensagem. Ou seja, o Evangelho é a palavra de Deus. É a mensagem de salvação dada tanto pelo Senhor Jesus Cristo como pelos demais profetas, apóstolos, escritores das Sagradas Escrituras. É a mensagem que só em Jesus existe salvação. Só em Jesus, meus irmãos, tem poder para transformar e salvar o vil pecador. E é interessante que Paulo diz: eu não me envergonho desse evangelho, dessa mensagem. Eu não me envergonho de falar de Jesus, de anunciar a Cristo. Mas poderíamos nos perguntar, meus irmãos, por que Paulo deveria ter vergonha de anunciar o Evangelho, ou do Evangelho? Porque o Evangelho, irmãos, falava a respeito de um homem, que é o Senhor Jesus Cristo, que era um simples judeu. Simples para as pessoas que estavam lá, era um homem, como qualquer um outro que estavam lá ouvindo a mensagem, especialmente para os romanos, a quem Paulo endereça aqui. Romanos que subjugavam os judeus. Aí Paulo chega anunciando que através de um judeu o homem pode ser salvo. Um judeu que foi morto na cruz, que foi pregado numa cruz, que para Roma, morto ali em uma cruz, irmãos, era a sentença máxima para um detento, um criminoso. E Paulo chega falando a respeito desse homem, do Senhor Jesus Cristo, que viveu, que pregou, que operou maravilhas, milagres. Paulo fala a sua mensagem, diz que esse homem foi morto pelos próprios romanos, crucificado, e Paulo chega dizendo que através dele é que existe a salvação. Então, meus irmãos, Paulo teria humanamente razões para se envergonhar de Jesus diante ali dos romanos, porque era falar sobre alguém que era amaldiçoado, que havia sido pregado ali numa cruz. Por isso Paulo chega aqui dizendo: eu não me envergonho de falar dele, da mensagem dele, dele que morreu na cruz humilhado, dele que era um humilde judeu. Eu não me envergonho. E Paulo tinha-se tanto apreço por esse evangelho, como eu falei, que ele pregava quando estava livre, quando estava preso, quando tinha que trabalhar, quando não precisava trabalhar, na fartura, na escassez, na saúde, na doença. Paulo falava de Jesus. Paulo falava a respeito da salvação que vem através do Senhor Jesus Cristo. Então note como o apóstolo tinha apreço por essa mensagem. E qual era a razão dele não se envergonhar, dele insistir, dele pregar, dele ensinar o Evangelho de Cristo, pregar a palavra de Deus, irmãos? É o que está aí no texto. Romanos 1,16 que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação, a salvação de todo aquele que crê. A razão era simples, meus irmãos. O Evangelho é poder de Deus. É o Evangelho que salva o homem. É o Evangelho que transforma o homem.
Quando Jesus começou a pregar o evangelho, meus irmãos, as multidões vinham atrás dele, multidão ou multidões de pecadores. Por quê? Porque esses pecadores enxergavam em Jesus e na sua mensagem uma esperança. Eles enxergavam aquilo que o profeta Jeremias falou em Lamentações capítulo 3, verso 22, quando ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Esses pecadores, ao ouvirem a palavra do Senhor, raiava no coração deles a esperança. Porque o Evangelho de Jesus, irmãos, ele abriu e abre ainda hoje as portas do céu para receber pecadores arrependidos. Não é à toa que a palavra de Deus vai declarar, meus irmãos, aqui em Mateus capítulo 21, verso 31, quando Jesus fala a parábola dos dois filhos, ele vai dizer o seguinte: em verdade lhes digo que os publicanos e prostitutas estão entrando no reino de Deus. Isso é algo tremendo, irmãos. Pecadores miseráveis, como eu, como você, que fazemos aquilo que desagrada a Deus. Jesus chegava e através da sua palavra, esses pecadores estavam entrando no reino dos céus. Ele fala dos publicanos, que eram aqueles que eram funcionários públicos de Roma, que cobravam impostos, que eram corruptos, eram ladrões, que eram judeus, funcionários públicos de Roma, que tinham traído, né, a sua nação Israel, que era vassalo de Roma nessa época. E além de Roma pisar os israelitas, os próprios israelitas pegavam esses cargos públicos de publicanos, de cobradores de impostos, e também oprimiam seus próprios irmãos. Jesus está dizendo: publicanos e as prostitutas, os que vendem seu corpo, os que se prostituem, estão entrando no reino dos céus. Por quê, meus irmãos? Porque o Evangelho é poder de Deus para salvar. O Evangelho é poder de Deus para salvar nossa vida, nossa família, para salvar aqueles que estão ao nosso redor, que trabalham conosco, que são nossos vizinhos. O Evangelho, meus irmãos, o Evangelho de Cristo abriu a porta do céu, da salvação, para os pecadores. Por isso Paulo não se envergonhava. Por isso Paulo não deixava nem a doença, nem a prisão aprisionar o Evangelho. Mas ainda assim ele pregava. E quando ele não podia ir ao local, por estar enfermo ou preso, ele escreveu cartas como essa que eu estou lendo aqui agora, carta aos Romanos. E outras cartas que ele escreveu enquanto estava preso. Veja, note a importância que é o Evangelho. Você tem lido a palavra de Deus, tem meditado, tem compartilhado dessa palavra com as pessoas, com a sua família. A porta da salvação, meus irmãos, se abre através do Evangelho. Certa vez Jesus se manifestou a Paulo numa visão e disse para ele: Paulo, uma porta está aberta. Prega a palavra. Que porta era essa, irmãos? A porta que se abriu pelo Evangelho, uma porta de salvação, uma porta para fazer a obra de Deus. O próprio Paulo falou: uma porta se me abriu. São muitos inimigos, mas a porta estava lá aberta para anunciar a palavra e ao mesmo tempo uma porta que daria acesso aos pecadores à salvação. Então se dedique, meu irmão, a estudar a palavra de Deus, a estudar esse Evangelho, que é como Paulo diz aqui, é poder de Deus para salvar, para perdoar, para curar. É poder de Deus, meus irmãos. Então não perca tempo, não se envergonhe de Jesus, de anunciar a palavra de Deus. Você pode pegar essa live, compartilhar com alguém que está aí online, anuncie, e você mesmo, abra sua boca e pregue, anuncie o Evangelho, porque é poder de Deus para salvar. E é interessante que essa palavra poder, meus irmãos, é da palavra grega, dunamis, que é de onde vem a palavra, no nosso idioma, a palavra dinamite. A palavra dinamite, quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. Essa palavra é dunamis, da onde vem a nossa palavra dinamite, certo? Dinamite. Ou seja, há um poder destruidor
na palavra de Deus. Há um poder na palavra de Deus, irmãos, devastador. Quando a gente pega uma dinamite, a gente não joga ela na areia, para explodir na areia, não. Os homens, quando usam-se da dinamite, eles querem explodir alguma coisa sólida, dura, firme, implodir um prédio, implodir uma rocha. Muitos usam para o crime, né, para explodir caixas eletrônicos. Por quê? Porque há um poder destruidor na dinamite. E Paulo está dizendo aqui que o evangelho possui esse poder destruidor, mas note que é poder para salvar e não para matar, e não para lançar fora no inferno, não para destruir as pessoas. É um poder, irmãos, que destrói as obras das trevas na vida das pessoas, na vida daquele que está roubando, como o caso dos publicanos, na vida daqueles que são avarentos. Posso citar Zaqueu, que era publicano e era avarento. Poder de Deus, irmãos. O evangelho é poder de Deus para libertar as prostitutas, os viciados, os drogados, aqueles que estão enfermos, desenganados em um hospital, em casa. O evangelho, meus irmãos, é poderoso para salvar a alma do homem, para salvar o homem dos pecados. O evangelho é o poder de Deus para salvar. E esse poder, meus irmãos, é destruidor. Por isso, pregue a palavra de Deus. Não desista das pessoas. Não desista daqueles, meus irmãos, que as pessoas olham e dizem, não tem jeito, não tem mais como. O evangelho, meu irmão, é poder para salvar. É poder para libertar a menina de rua que fica nos sinais, pedindo ali esmola. O evangelho tem poder, meus irmãos, para salvar e destruir os vícios do dependente químico, do dependente do álcool. O evangelho é poder de Deus para salvar o mendigo. O evangelho é poder de Deus para salvar aquele que é rico, mas que está ali numa vida desgraçada, cheia de pecados. O evangelho, meus irmãos, tem poder. Guarde isso no seu coração, essa mensagem de Paulo. O evangelho é o poder, a dinamite de Deus. E jogue então com oração essa bomba, onde está o reino das trevas, na vida daqueles que o diabo tem aprisionado, e quem sabe está até dentro da sua própria casa. Se levante com essa bomba de Deus que está nas tuas mãos e pregue, e anuncie, e você vai ver as pessoas sendo libertas. Porque o Filho do Homem, Senhor Jesus Cristo, veio ao mundo para libertar os pecadores, para desfazer as obras do diabo. Vai dizer o apóstolo João, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir, para desfazer, através da sua palavra, através da sua unção, o poder de Satanás na vida das pessoas. Então se use desse poder que está ao teu dispor e liberte as pessoas, e seja liberto do pecado, de tudo aquilo que prejudica o homem. Porque, como diz a mensagem, o evangelho é poderoso, meus irmãos, para salvar, para te salvar. Isso é algo maravilhoso. Mas é interessante que esse evangelho, apesar de ter tanto poder, e tem todo o poder do universo e além dele, porque é a palavra de Deus, irmãos. Esse evangelho, ele não vai salvar todos. Por quê? Porque o texto diz assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Preste atenção. O evangelho é poder de Deus, meus irmãos, para salvar quem crê. Não é aquele que não crê. Então há um critério. A pessoa precisa acreditar. Você precisa crer. Eu preciso acreditar no poder desse evangelho, que é o evangelho salvador, que fala da mensagem da cruz. E assim seremos salvos. Muitos vão ouvir a palavra de Deus, mas nem todos, meus irmãos, vão crer. E esses que não crerem não serão salvos, mas serão condenados. Foi o que Jesus disse, que todo aquele que nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado.
Então preste atenção, é necessário exercitar a fé. É necessário exercitar, meus irmãos, a palavra de Deus, confiar em Deus, crer e praticar e anunciar. Ele diz que esse evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele fala primeiro do judeu e também do grego, se referindo às duas raças ali que o estavam ouvindo, mas que Paulo quer dizer que o evangelho salva todo tipo de pessoa, sejam judeus, sejam gregos, sejam romanos, sejam os brasileiros, os chineses. O evangelho, meus irmãos, salva todos aqueles que acreditam, que confiam em Deus, que se convertem ao Senhor. Você que já ouviu o evangelho, você cuja palavra já entrou no teu coração, eu te pergunto, você já é convertido? Você já se arrependeu dos seus pecados? Porque Jesus disse, arrependei-vos e crede no evangelho. Então você tem que se arrepender. Essa é a mensagem do evangelho da cruz de Cristo, a mensagem de Jesus. Se arrepender dos pecados, das falhas e acreditar no evangelho, no poder que esse evangelho tem para salvar, para transformar, para libertar. Preste atenção. Lá na cruz do Calvário, nós sabemos a história de que o Senhor Jesus ele foi crucificado com 2 ladrões, além de pessoas que estavam ali ao redor deles, soldados, os fariseus, os escribas, os próprios discípulos, as mulheres ali de longe. Meus irmãos, tinham ali uma multidão de pessoas contemplando ali o espetáculo da cruz. E o Senhor Jesus, irmãos, estava ali na cruz e um dos ladrões que estavam ao lado dele ouviu o evangelho. Isso é algo maravilhoso. E algo tremendo, irmãos, aconteceu na vida daquele homem. Ele olha para Jesus e diz assim, Senhor. Ele chama Jesus de Senhor. Ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Antes ele tinha dito para o amigo que estava zombando de Jesus, cujo ele mesmo também zombou. Ele disse, tu não temes a Deus estando em igual condição? Aí o homem foi e disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele abriu a boca e declarou o seguinte, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Aquele homem, em suas últimas horas, ouviu a palavra de Deus e creu. E qual foi a palavra que ele ouviu, meus irmãos? Ali na cruz do Calvário, se você depois olhar lá em Lucas 23, 34, Jesus está ali agonizando, sofrendo, os homens escarnecendo dele, zombando dele. E Jesus abre a sua boca em oração e começa a interceder por aquele povo. E ele abre a sua boca e diz, meus irmãos, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, esse homem ouviu o evangelho do perdão. O evangelho da salvação, meus irmãos, é o evangelho do perdão. E ao ouvir essa mensagem, aquele homem quebra seu coração e clama, Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E o Senhor Jesus, irmãos, que estava ali agonizando para salvar aquele homem, aquele miserável pecador que estava ali, o Senhor vai e declara, hoje mesmo, meu filho, tu vai estar comigo no paraíso. O Senhor Jesus, irmãos, que declara, tem sede, mostrando a sua humanidade, mostrando ali que ele estava agonizando na cruz por aquele pecador que estava ali do lado dele. E o maravilhoso é que não foi só por ele, meus irmãos. Foi por você que está me ouvindo, foi por aqueles que estavam lá ao redor, que escarneciam dele, foi por mim, foi por tantas pessoas aí fora que estão precisando ouvir essa palavra. E enquanto nosso Senhor dizia, tenho sede, mostrando ali a sua fraqueza como um homem, que era homem, que estava sofrendo como um homem, agonizando e com sede, para piorar, em vez de darem água para o Senhor beber, deram fel com vinagre. Ele estava ali, meu irmão, sofrendo por nós, agonizando por nós. É por isso que ele abre a sua boca e diz, hoje mesmo, meu filho, você vai estar comigo no paraíso.
O Senhor, meus irmãos, tem poder para salvar. Por isso, não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para salvação. O Evangelho abre a porta do céu para um pecador que nem aquele ladrão que passou a vida toda errando, fazendo mal, fazendo aquilo que era errado. E nos seus últimos momentos, ele clama ao seu Senhor. E o seu Senhor, aquele Senhor que estava ali crucificado, agonizando, diz: filho, tu vais ser salvo. Filho, eu vou te levar para o céu. Essa é a mensagem que Deus tem para você. Ele te leva para o céu, você que é crente. Você que já entregou a sua vida para Jesus. Ele agonizou ali na cruz para nos salvar. E a palavra que ele disse para o ladrão é a que ele disse para nós, irmãos. Você vai para o paraíso. Eu vou te salvar. Eu vou te levar para o céu. Eu vou cancelar os teus pecados. Ele cancelou. Inclusive, outra mensagem que o ladrão ouviu ali na cruz foi quando o Senhor disse: Eli, Eli. Aliás, quando o Senhor disse: está consumado, que é do grego tetelestai, está terminado, está consumado, que significa que a posse da salvação é nossa. Significa que Jesus ali, irmãos, estava concluindo o pagamento pelos nossos pecados. Então, você que é cristão, saiba disso. O Senhor Jesus, ele vai te levar para o céu. Ele vai te levar para a salvação. E você que não está ouvindo essa mensagem, você tem que se arrepender, meu irmão, minha irmã, porque é sério. Porque é sério, se não nos arrependendo, aquele que não crê será condenado. Vai para a perdição. Então escute. Que palavra maravilhosa, irmãos, do Evangelho que aquele homem, aquele ladrão escutou. Foi surpreendido. Senhor, se lembra de mim. E será que ele se lembraria daquele miserável pecador, irmãos? De nós, que quando não amávamos a Deus, vivíamos fazendo coisas abomináveis que desagradavam ao Senhor. Eu digo para você, ele se lembrou. E como ele disse para aquele homem, ele disse para nós: eu vou te levar para o paraíso. Fica firme. Ele vai te sustentar. Não se desvie, não se afaste dele. Receba essa palavra e se fortaleça no Senhor. E pega essa palavra, esse evangelho maravilhoso e anuncia para os pecadores que estão ao teu redor, para que eles também se arrependam dos seus pecados. Porque tetelestai, está consumado, meus irmãos, é a palavra da vitória. É palavra de vitória para nós. Está consumado. Nossa salvação está consumado. A obra salvadora do Senhor Jesus Cristo, a salvação, meus irmãos, é nós. Aquele homem recebeu a palavra do Senhor e no mesmo dia ele morreu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas não sabemos qual será a hora da nossa morte. Não sabemos, meus irmãos. Então devemos receber a palavra hoje. Não é amanhã. Não é para depois. Ele diz, hoje mesmo. Receba essa palavra de salvação, se arrependa dos seus pecados, se ajeite com Jesus ainda hoje, porque o amanhã pertence a Deus, o passado também já passou. A questão é hoje, é vivermos a sua obra, a sua graça ainda hoje, meus irmãos. Amém? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Para concluir, eu quero falar a respeito de um outro pecador que recebeu essa salvação maravilhosa, mas não morreu no mesmo dia. Que é Zaqueu. Que é Zaqueu que ouviu a palavra de Deus, viu que Jesus ia passando lá em Jericó, se interessou pelo Evangelho, pela mensagem de Cristo, mas sendo ele um publicano, um pecador, um corrupto, ele foi atrás do Senhor. A Bíblia diz que, sendo de pequena estatura, ele subiu em uma árvore, no sicômoro, e ficou observando, porque o sicômoro ficaria e ficou no local por onde Jesus iria passar. E aquele pecador miserável, irmãos, que era mal visto pela sociedade lá, pelos judeus, que era ladrão, que era opressor, que era avarento, Zaqueu era tudo isso. Ao olhar para Jesus e observar ele passando, de repente Jesus olha para cima, onde ele estava lá pendurado na árvore, e disse, Zaqueu,
Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou para a tua casa, Zaqueu. Interessante, irmãos. O Senhor Jesus chama ele pelo nome. Porque Jesus, ele conhece tudo da nossa vida, a nossa disposição de receber a sua palavra ou não, nossos pecados, ele sabe tudo. E daquela multidão, Jesus, que já havia entrado ali em Jericó e estava passando, agora diz: eu vou entrar na tua casa, Zaqueu. E entrando na casa de Zaqueu, quando Jesus disse: hoje eu vou pousar, eu vou para a tua casa, Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu desce depressa, com alegria, e recebe Jesus em casa. E estando na casa de Zaqueu, irmãos, Jesus agora vai entrar no coração de Zaqueu, para salvar Zaqueu. E Zaqueu tem ali aquela refeição com o Senhor, tem aquela comunhão. Os críticos criticam a Jesus lá, vai comer com pecador, vai comer com ladrão. Mas Jesus não dá bola. Zaqueu se levanta ali enquanto está diante do Senhor, e sem o Senhor pedir, porque Jesus conseguiu entrar no coração de Zaqueu através do Evangelho, irmãos. Zaqueu, ele diz assim: Senhor, resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo: Senhor, eu estou me convertendo. Senhor, eu que sou avarento, eu vou pegar o que eu tenho. Meus irmãos, ele diz a metade do que ele tinha, dos seus bens, e vou dar para os pobres. Eu vou vender, eu vou transformar em dinheiro, em alimento, e vou ajudar os necessitados. Ou seja, aquele homem que roubava, tirava das pessoas, agora estava entregando. Agora estava generosamente, sem Jesus pedir, como algo do coração, estava abençoando a vida dos pobres e se libertando de uma vez por todas, daquilo que lhe prendia, que era a avareza. E ele diz mais, ele declara o seguinte ao Senhor Jesus: se alguém eu roubei, eu defraudei, eu vou dar 4 vezes mais, conforme a lei de Moisés. A lei de Moisés determinava: se você roubou uma ovelha de alguém e foi pego, você tem que devolver 4, você tem que pagar 4, que era 4 vezes mais. Se você pegou o jumento de alguém, 2 jumentos, tinha que pagar 4 vezes mais, que daria 8. E o que Zaqueu está dizendo aqui, irmão? Ele está dizendo: Senhor, eu vou cumprir a lei, eu vou remediar o mal que eu causei. Eu vou voltar, Senhor, lá em quem eu prejudiquei, em quem eu roubei, e vou entregar aquilo que é das pessoas, e vou cumprir a lei, dando os juros lá do prejuízo que eu causei. Preste atenção, meus irmãos, como esse homem se converte. E se converte a quem? A Jesus. E se convertendo a Jesus, tendo se arrependido, crido no Evangelho, irmãos, Jesus solta uma palavra maravilhosa para a vida dele. Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Ou seja, era um filho da fé, a mesma fé que Abraão tinha, um filho da aliança, um filho de Deus, irmãos. Zaqueu se transforma num filho de Deus pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Então preste atenção, esse homem agora se arrepende, sendo também ladrão, que nem o ladrão que morreu ali ao lado do Senhor na cruz. Mas aí ele não morre, Zaqueu não morre, mas enquanto ele não morre, ele conserta o mal que ele fez. Ele se liberta da avareza, da metade dos bens. Ele restitui aquilo que ele roubou, paga lá o que a lei determina, irmãos. Isso é conversão. Aquele que se converte, irmão, se liberta daquilo que o prendia, de vícios, de avareza, de pecados sexuais, de maldades. Sei lá, tantas coisas que prendem os homens, que nos prendem. Mas aquele que se converte a Jesus, irmãos, o Evangelho é poder de Deus para salvar, para libertar. E Zaqueu ali se liberta. Eu acho lindo quando ele vai restituir aquilo que ele levou, aquilo que ele roubou, irmãos. E quantos de nós estamos precisando restituir aquilo que a gente fez no passado e prejudicou alguém? Talvez seja um filho que, ao invés de estar morando com você hoje, você teve lá na sua juventude ou de maneira irresponsável e está lá na casa dos seus pais, ou dos pais do cônjuge, ou daquela pessoa com quem você se envolveu.
e tá ali aquela criança, recebe só aquela pensãozinha ali, meu irmão, é tempo de restituição. Mas não é Deus que vai te restituir, não. É você que tem que restituir. Você que tem que restituir aquilo que você deixou se perder. É você que tem que buscar aquela comunhão, aquela restauração com aquelas pessoas que fazem hoje parte da sua vida, como um filho, um parente, um irmão que você brigou. É tentar se reconciliar. Tem coisas, irmãos, que não dá mais para reparar, mas outras coisas dá. Então busque na sua vida o que você pode reparar, consertar e conserte. Porque isso aí vai abrir portas de salvação para essas pessoas. Nota que Jesus disse: hoje, Zaqueu, entrou salvação nesse lugar. Porque Jesus entrou em Jericó, entrou na casa de Zaqueu e entrou no coração de Zaqueu. E através dele, Jesus também ia entrar no coração de muitos pobres. Através de Zaqueu, Jesus ia entrar no coração de pessoas que ele tinha prejudicado. Através de Zaqueu, irmãos. Então veja, converta-se verdadeiramente ao Senhor e cumpra a sua vontade. Vai nessa fé com oração e conserta as coisas. Procure consertar aquilo que dá para ser consertado. Tá bom? E não se esqueça, o Evangelho é poder de Deus, meus irmãos, para a salvação de todo aquele que crer. Para finalizar, eu faço um apelo. Se você que está me ouvindo quer receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador nesse momento, seja aqui ao vivo, ou seja, quando eu postar, me dá um sinal aí dizendo: eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador. Coloca nos comentários: eu quero me converter. Coloca aí no YouTube, no Instagram, onde você estiver assistindo, Facebook. Coloca aí: eu quero aceitar Jesus. Porque a salvação, meus irmãos, é para hoje. Hoje mesmo, disse Jesus, tu vai estar comigo no paraíso. Não deixe para amanhã. Não sabemos quando será o nosso último dia. E se você não aceitar Cristo como seu Salvador e morrer nessa condição, o que te espera é perdição, é condenação. É isso que espera o homem. Aquele que não recebe de graça a salvação de Deus. Então faz isso. Deixa aí nos comentários: me reconciliei. Estou recebendo aqui a Jesus como seu Salvador. Tá bom? Eu vou orar por você. Colocou seu nome aí, por você que está me ouvindo também. Você que já é crente, já é cristão, converta-se ao Senhor. Aleluia. Vamos orar? Você gostou dessa mensagem? Compartilha. Pessoas que você sabe que estão precisando de salvação, precisando ouvir. Tá bom? Eu quero orar por você, pela Keila, minha esposa, pela Mayra, que ainda estão online aí. Você que vai ouvir depois essa mensagem, tá bom? Se você puder, feche seus olhos e ora comigo. Meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela tua graça, teu amor, teu favor, tua salvação, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa obra maravilhosa, Pai, de salvação realizada ali na cruz do Calvário. Obrigado, meu Deus, por esse Evangelho que é poder de Deus para salvar, para curar, para libertar. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Pai, porque a Tua palavra de perdão, de salvação, meu Deus, nos conquistou, nos alcançou. Muito obrigado, meu Deus, pela vida da minha esposa, meu filho, da Mayra, do Marlon, pelas ovelhas que o Senhor me confiou, pelo Teu Evangelho ter alcançado os corações, Pai. Obrigado, Senhor. Nos firma na Tua presença, na Tua graça, no Teu poder. Os firma, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a minha oração. Meu Deus, que nós compreendamos a Tua obra da cruz, que foi salvar o pecador.
E a gente possa tomar aquela palavra que foi para aquele ladrão para nós, meu Deus. Hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. E um dia, Senhor, estaremos no paraíso contigo. Recebe a vida dessa pessoa que está também se entregando a Jesus, está se reconciliando. Firma ela, salva ela, cura ela, Senhor. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Pai. Para que o Senhor a abençoe. Para que o Senhor a firme em tua presença. Em nome de Jesus. E você que aceitou Jesus, entre em contato comigo. Vê a descrição do vídeo, tem lá as portas de contato, lá os acessos, nosso WhatsApp, tem Instagram, tem todo tipo de rede social lá. Entre em contato comigo, tá bom? Que a gente possa conversar, te dar uma orientação. E é isso, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma boa noite, meus irmãos. Na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Amém, e até a próxima live.